pesquisando a ufologia, existe duas opções, né? Que isso realmente é uma coisa super nova, né? E todos estamos descobrindo isso agora. Ou se existiu um acobertamento durante 80 anos. E que pessoas morreram com segredos, pessoas revelaram antes de morrer esses segredos. Histórias, assim, muito, muito, muito complexas de como a sociedade humana se estruturou, né? E a gente assistiu um cara falando, né, no YouTube ultimamente, que ele fala, os aliens estão envolvidos no governo? Não, os aliens são o governo. Então que de alguma forma poucas famílias que controlam o mundo, ou se você for falando de política, de economia, indo lá pra cima, você vai talvez chegar em alguma coisa extraterrestre. A gente pira em que os Illuminati mandam no mundo, mas quem manda é os caras lá de Alpha Centauri. Vai saber, né? Assim, Vai saber. essa é o grande mistério da ufologia. Por que eles estão largando agora? Por que eles resolveram agora largar em conta-gota pra nós? Uma coisa que é antiga. Nós estamos na... Você acha que vem por aí uma grande revelação, por isso que eles estão soltando assim? Eu tenho o John Ramirez, que é um ex-agente do FBI. Eu coloquei lá no canal até a entrevista dele. Ele fala que agora o James Webb era uma coisa mundial, que... Verdade mundial. Né? Até esses documentos, eu coloquei, tá lá no Twitter, no Instagram, tem link pra quem quiser averiguar os documentos. Só entrar lá no Verdade Mundial, vai encontrar todos eles lá pra garantir que vem do FBI, vem desses lugares, não é algo criado da minha mente. Né? Mas tu tava falando sobre o John Ramirez. Ele falou sobre o James Webb, uma coisa bem interessante. Que eu queria perguntar pro Sérgio, né, meu? Uma pergunta aí que ele responde. Isso aí, Sérgio. Olha só, o Ramirez falou que eles já sabem para onde o James Webb para onde ele tá focando. E eles já sabem o que ele vai divulgar daqui a pouco. Interessante. A ufologia veio... Eles estão acelerando a divulgação dessas coisas da ufologia, que é muito antigo. Nós estamos aqui, na verdade, falando coisa que nem o Bruno falou, que já foi falado há 80 anos atrás. Você pega um livro de sebo, tá escrito isso. Isso, em 1960, Luzes, 70... conspiração, isso. Em algum momento, o mesmo caso do Novo México que a gente tá falando agora era grande coisa há 80 anos atrás. E o James Webb, segundo esse ex-agente, ele falou, cara, vocês vão ver que daqui a pouco a NASA vai falar, o James Webb encontrou um planeta. E daqui a pouco eles vão falar, vamos dar uma olhadinha o que tem naquele planeta. E assim eles vão soltando em conta-gota até... Eles já estão lá na frente, porque eles estão muito à nossa frente, já no que eles encontraram. Eles conseguem ir preparando o terreno para o que vem pela frente. O que é interessante. Se isso é o que vai rolar mesmo, qual que é a motivação nova que tem? Por que eles estão lançando isso? Qual é eu pergunto uma coisa. Se esses caras acharam 3 entidades biológicas, uma delas vivas... Em 47, né? Não, pensa você. Há 80 anos atrás? E aí, cara? E um salto... O que esses caras estão escondendo? E tem um salto absurdo de tecnologia nos anos 50, né? Não, Tom, nem precisa... É um salto bizarro. A gente pode criar altas teorias da conspiração, mas isso assim, eu acho que a importância da gente falar da ufologia hoje é porque a gente quer que as pessoas cobrem respostas, cara, das pessoas, dos governos, de tudo. E aí, cara, então se isso é real, se a gente então perseguiu com um caça, um tic-tac, da onde eles viam? Por que Hitler pesquisava os UFOs? Então, como é novo isso? Não é novo isso. Eu não acho que os cientistas, ou pelo menos vamos lá, não tô falando dos caras de lá que estão lá lidando diretamente com essas paradas. Não tô falando dos caras da NASA, ou sei lá quem. Tô falando assim, sei lá, se você for numa universidade aqui, o cara não é que ele acha... Como não tem nenhuma evidência de verdade, assim, que é pública e que todo mundo consegue ir lá e verificar e o caralho, daí ele não acredita, né? Tem o tal do paradoxo de Fermi, por aí vai. Então, assim, mas eu não acredito que eles fariam um esforço para repudiar algo que acaba sendo verificado, né? Igor, essa história da ufologia, a história que a ufologia propõe, é insana, é ridícula, eu sei, desculpa, é ridícula. Termina num bagulho tipo... então quer dizer que vira de ponta cabeça todas as crenças, tudo, ou seja, por isso que eu acho que a coisa tem que ser feita a conta-gotas. Eu acho fodão, porque assim, aí quer dizer que a gente daqui a uns 200, 300 anos tá no StarCraft. Não é? Eu acho maneiraço, mano. Caralho, imagina se colocasse isso nos livros de história, velho. Não, eu pergunto assim... eu gostar bem mais de nós estamos em contato com uma civilização avançada ou com civilizações mais avançadas, se nós temos pactos, o governo tem pactos, que é isso que propõe a ufologia, né, com essas civilizações, hoje a merda que a gente vive como humanidade, ela é uma opção. A fome, a miséria, a diferença social...
Isso tudo é uma opção. Então, assim, quem são eles? O que fazem eles por nós? Eles querem, o que eles querem da gente? Por que não prosperamos? É o documentário Thrive, que é um neto da família Johnson & Johnson que resolve pesquisar a ufologia e por que a humanidade não prospera, né? O que acontece que a gente não consegue prosperar. Será que eles de fato... A ufologia propõe que eles têm interferência direta com a humanidade? Ou será que eles estão brincando de ver umas formiguinhas dentro do... Ela Laboratório. propõe que a gente fez um pacto, os Estados Unidos fez um pacto com os seres, onde eles poderiam abduzir uma certa porcentagem da população em troca de tecnologia. E também existe uma preocupação, né? Você imagina que a NASA, a NSA, todas as agências americanas foram criadas em coisa de 2 anos, né? Logo bem a partir do começo da ufologia. Então talvez, o que a ufologia propõe é que talvez tenha se dado conta de uma vulnerabilidade espacial nossa. Que nós então estamos em contato com outras raças, que nós não temos nenhum controle sobre isso, que nós somos minúsculos e que nós somos muito vulneráveis. E toda a corrida armamentícia atômica, tudo, também bota medo, segundo a ufologia, nessas outras civilizações. Por que será? Porque eles têm interesse Porque no a gente nosso pode planeta? destruir tudo, inclusive talvez o ecossistema deles. O ecossistema deles, mas a gente tá longe pra caralho deles. Será? Porque se eles forem interdimensionais ou qualquer coisa assim, segundo a ufologia, a bomba atômica interfere pelo menos a gente pode interferir talvez no nosso sistema solar, na órbita do planeta, da Lua, não sei, eu não entendo sobre isso, mas Sérgio. a gente tem, não, mas a gente tem aqui um arsenal. Sufoca o Sergião aí pra ele dar umas olhadas no Mas a gente tem um Instagram, de vez em arsenal que pode destruir 20 vezes, 50 vezes o mundo, né, na Guerra Aham. Fria, a gente falou bastante sobre isso, né? Sim. O que eu tô dizendo aí, Igor, se você descobre que nós somos, então, vulneráveis a um ataque alienígena, o que você, como governante do mundo, Eu- outros países fariam? Eu faria primeiramente um pacto. Não é é possível fazer um pacto, só que são muitas raças. A gente tá vulnerável a qualquer um pode vir aqui destruir a gente. Muitas raças. Mas por que eles iriam destruir a gente? A gente são uns bundão, pô. Porque a gente também destrói, come vaca, faz putaria com Mas os tudo do nosso animais. planeta, pô. A gente não foge ninguém em outro planeta, pô. Mas Deixa acho nós quieto. Mas eu acho assim, tem muito mais chance dos extraterrestres não serem bonzinhos do que benevolentes, né? Talvez. Existe. Né? O Existe. que eu quero dizer é que seria sábio da humanidade se armar, né? Com certeza. Ter muitas bombas atômicas, né? Mas a gente meio que parou de fazer bomba atômica, né? Nem precisa fazer mais, né? Tantas armas que tem, né? Que já tá um absurdo. Eu tô falando aqui a história da ufologia, o que a ufologia propõe a partir de um encobertamento, né? De algo que tem a ver, talvez, com a política. Tá. Mas uma coisa que eu gosto muito da ufologia é a parte dos casos que pegam o interior. Que é uma coisa que, cara, eu falei, pô, se eles quisessem aparecer mesmo, se a intenção fosse chamar a atenção, pô, vai lá e pôs o disco no meio da Casa Branca. Acabou, né? Acabou, todo mundo sabe, todo mundo fica sabendo e já era. Eu acho que eu sou a favor disso aí. Tem que jogar pro ventilador mesmo. E esses casos, tipo Operação Prato, Colares, cara. E tu vai numa ilha lá no meio lá do fim do mundo, pega o pescador e vai tirar sangue do pescador. Morreu gente lá, né? Então, não é um caso pequeno, só que ninguém conhece. As naves fazem isso, tá? Elas soltam um raio, tira sangue. Esse Cara, relatório da Força Aérea Brasileira, que a gente tá falando da galera do alto escalão. a né? galera atira nos OVNIs, velho. Não Isso. atirem nos OVNIs. Não é zoeira, cara. Aconteceu isso recentemente de um indígena estar no podcast, que é o Cipodcast. Esse podcast, isso aí. Caralho. Maneiro. Maneiro, né? E aí ele falar, cara, que assim, pros indígenas, aquilo é uma coisa natural. Eles metem bala, normal, estão caçando. Flecha Não, é uma nave. Não, é um bagulho natural. Pega, vamos comer, vamos pegar na normal. pedrada, né? Só que, cara, você atirar o negócio é complicado. Se for mesmo uma civilização extraterrestre, nós recomendamos que você não atire nela, né? Se for um grande vagalume, tudo bem. Pô, mas esses porra estão atirando a gente, tirando nosso sangue, pô. Porra, mas qual tecnologia eles têm, né? É melhor a gente ficar amigo deles, como você falou daqui da Acho que o primeiro passo é ficar amigo deles mesmo, assim. Esse lance de tirar sangue à distância, cara, isso tem muita cara de caosada. Cara, que é tão... É uma além tecnologia tão distante. É tão distante que é difícil acreditar. Segundo a médica que cuidou dessas pessoas, não era sangue. Na visão da vítima, parecia que era. Eles chamavam o chupa-chupa.
lá na Ilha de Colares, né? Ah. Que era um negócio que vinha do céu, uns diziam que era o diabo, enfim, tinha todo tipo de crença do negócio. E vinha uma luz que vinha no peito, quase sempre das mulheres, era uma luz, um laser. Parecia um laser que hoje a gente tem como laser, mas em 77, em Colares, ninguém sabia o que era um laser. Né? E vinha no peito e tirava glóbulos, alguma coisa do sangue. Uma amostra. O que o médico falou? E ela falou que deixava eles anêmicos. Tirava a força das pessoas. E a maioria caía, desmaiava. 2 morreram por choque. Eles ficaram duros, assim. De medo, talvez? De medo. De medo. Ela falou que é a morte por medo. Um pescador dentro do barco e alguém no meio da rua que foi atacado na noite, assim. Isso tem tudo relatório oficial, tem a autópsia, enfim, né? Tudo rigorosamente pesquisado pela Força Aérea. E ela falou que eles vinham e pegavam a maioria das mulheres lá no meio de uma ilha do nada pra fazer o quê? Pra mim isso é laboratório, velho. Mas assim, se a gente mesmo como humanidade reconhecesse uma outra raça, seria normal a gente fazer teste pra descobrir, né? Pesquisar como é que funciona, como é que é o sistema digestivo. Não é uma questão de pesquisa. Eu acho que eles talvez não estariam fazendo mal nisso. Mas a gente já disponibilizou muitos recursos, o próprio Brasil, como na Operação Prato. O Exército pesquisou isso. E esse caso, que é um dos casos ufológicos mais conhecidos, o responsável, ele era o capitão, o almirante, ele tem uma história muito interessante, porque ele foi crente e voltou acreditando. Ele realmente encontrou naves, ele viu luzes. O relator foi atingido por um foco de luz azulada sofrendo efeitos físicos. Da cauda do OVNI saíam faíscas multicoloridas. Não percebeu o ruído. Caralho. Esse é o relatório da Força Aérea Brasileira, do Sindacta, de 77, velho. Eu tô dizendo que assim... Isso foi liberado faz tempo? Sim, esse é um programa... Isso é vazado ou é liberado? Não, conseguiram, a revista UFO, né, que é a maior revista de ufologia do Brasil, eles fizeram liberdade de informação já em 2008, que era uma pressão com um abaixo-assinado para conseguir documentos da Operação Prato, que para mim é a maior operação até hoje registrada no mundo sobre discos voadores, né? E eles conseguiram vários documentos. A única coisa foi as fotos e vídeos que eles não conseguiram tantas. Mas tem umas, até passei aí pra galera pra colocar na TV aí. Sobre a Operação Prato. Sobre a Operação Prato. Que é o lance lá de Varginha. Não, essa é de 77, lá em Colares, Pará. Ah! Essa é onde é que o capitão veio a público em 97, falou e meses depois foi encontrado morto, né? Tem vídeo na internet do capitão falando que ele foi sem acreditar, assim, um cara totalmente cético do exército, e voltou acreditando que ele teve contato. Ele falou, eu cheguei lá, eu só acredito se o negócio descer pra mim. No último dia o negócio desceu, eu ver na janelinha um ser dentro, e ele falou, cara, na minha casa tem acontecido coisas estranhas, eu tô tomando café, as portas abrem, as coisas caem. Ele falou, eu fui implantado, eu tenho um chip aqui na meu... Um cara do exército que foi descrente ao negócio. Ele morreu, se matou pouco tempo depois desse vídeo que tá na internet. E se você pensar que